Bem-vindos ao mundo onde a magia da produção acontece. Hoje vamos explorar o fascinante universo do planejamento e controle da produção, ou mais conhecido como PCP. Mas não se preocupe, mesmo que você nunca tenha ouvido falar sobre isso, vamos tornar tudo fácil de entender. Mas então, o que é PCP? Simplificando, é como o maestro de uma orquestra, coordenando todos os instrumentos para tocar uma bela música. No caso do PCP, ele coordena todos os processos de produção para que tudo funcione perfeitamente. Podemos dividir o PCP em 4 pilares, e para isso vamos dar um simples exemplo. Imagine uma empresa que recebeu um pedido de alto volume. Sem a coordenação e a organização entre produção, estoque e logística, esse pedido poderá gerar grandes problemas. Esses são os 2 primeiros pilares. Como terceiro pilar, temos a eficiência, que busca a minimização dos erros. Por último, mas não menos importante, temos as estratégias, nas quais levam em conta todas as decisões e consequências de uma determinada ação ou decisão. E para tudo isso acontecer, é necessário que algumas atividades sejam realizadas. As estratégicas, que são as decisões de longo prazo, as táticas, que são as decisões de médio prazo, e as operacionais, que são as tarefas diárias. É como jogar xadrez onde cada movimento é pensado para alcançar o objetivo final. E você acha que toda essa área é algo atrasado? Se você disse não, você está correto. O PCP é uma ferramenta extremamente importante para a indústria 4.0 que conhecemos hoje. Com a integração entre sensores e internet das coisas, ele nos traz visibilidade e rastreabilidade para cada etapa da produção. A análise de dados nos dá uma previsão de demanda aprimorada. As inteligências artificiais nos levam à tomada de decisões precisas. E não podemos nos esquecer da sustentabilidade, um dos assuntos mais importantes de hoje. O PCP, junto à indústria 4.0, ajuda as empresas a serem mais amigáveis ao meio ambiente, reduzindo desperdícios, economizando energia e utilizando materiais recicláveis. É cuidar do planeta enquanto produzimos coisas legais. Em algumas teorias, o PCP também é chamado de PPCP, Planejamento, Programação e Controle da Produção. Podemos definir o planejamento como a fase em que extraímos quantidades e características técnicas do produto. Agora vamos à programação, que está diretamente ligada ao planejamento. Ela é a avaliação do planejamento, baseada nos recursos utilizados, para concluirmos a produção dentro do prazo estipulado. E por último, o controle. Este é o monitoramento e a correção de desvios da produção. Afinal, não adianta nos planejar, nos programar e no final acabar travando a produção. Adentrando um pouco mais ao contexto do PCP, também podemos falar que ele está diretamente ligado ao marketing e ao setor comercial da empresa. O marketing faz uma previsibilidade das vendas e o setor comercial está diretamente ligado aos pedidos, dados que estão ligados diretamente ao fluxo de caixa e fluxo de produção da empresa. É exatamente em cima desses dados que o PCP trabalha. Ainda podemos falar em novos produtos, onde também entra a parte de desenvolvimento e até mesmo de engenharia, com dados cruciais para um bom funcionamento da empresa. Com esses dados em mãos, o PCP faz a programação da produção, da quantidade de peça, analisa o estoque, faz compras, programação da montagem, da fabricação e muito mais. Com o planejamento e a programação prontos, começamos a produção. Dessa maneira, começamos a pensar no controle. Mas quais seriam esses controles? Controle de qualidade, controle de estoque, controle de custos, controle de prazos e controle de manutenção. E você, imaginava que tudo isso é estudado a fim de otimizar o processo de produção? Vamos falar agora de algumas teorias dentro do PCP. Primeiramente, vamos falar do OPT, Tecnologia de Produção Otimizada, que busca minimizar o fluxo dos produtos vendidos, reduzir os estoques e as despesas. O OPT é um sistema de programação dos gargalos. Mas o que é um gargalo? Gargalo é basicamente qualquer empecilho que possa vir a travar a linha de produção de um produto. Dentro do estudo dos gargalos, temos a teoria das restrições. A teoria das restrições é o que coordena todo o APT. Ela é dividida em 4 grandes áreas: tipo de recurso, preparação de máquinas, tamanho de lotes e efeitos das incertezas. Dentro dos tipos de recursos, temos 3 princípios. O primeiro fala sobre balancear o fluxo e não a capacidade. O segundo diz que quem determina a utilização de um recurso não gargalo é uma restrição do sistema, não a disponibilidade. E o terceiro faz a diferenciação entre a utilização e a ativação de um recurso. Quando um recurso é ativado, ele não gera ganhos, mas sim aumenta o estoque. O recurso só é utilizado quando a totalidade do que se produz gera ganhos.
Dentro da preparação de máquinas, temos mais dois princípios. O primeiro mostra que qualquer tempo ganho no gargalo significa ganho para o sistema total. O segundo diz que o tempo ganho na preparação de um processo não gargalo não significa ganho, apenas um aumento na ociosidade. Isso acontece porque a demanda continua reprimida no gargalo. Dentro do tamanho dos lotes, também temos mais dois princípios. O primeiro nos diz que a relação entre o lote de transferência e o lote de processamento na gestão da produção é crucial considerando os gargalos. Os custos de preparação podem variar entre os recursos, tornando o tamanho do lote de processamento importante. O lote de transferência também é essencial para o fluxo de produção. O segundo princípio diz que o lote de processamento deve ser variável para equilibrar o fluxo e deve-se considerar custos de estoque, preparação e tipos de recursos. Dentro dos efeitos da incerteza, temos os dois últimos princípios que conduzem à teoria das restrições. O primeiro princípio nos diz que os gargalos determinam o fluxo e os estoques do sistema, sendo limitantes do fluxo e definindo a posição e o tamanho dos estoques. Vamos lembrar que é importante ter estoques de segurança antes do gargalo, para a proteção contra variações estatísticas. O último princípio nos diz que a programação de atividades e a capacidade produtiva devem ser simultâneas e não sequenciais. Lead times são resultados da programação, não podem ser assumidos previamente. É necessário programar para determinar o lead time de uma operação. Vamos agora colocar em prática a teoria das restrições e o OPT. Mas antes disso, vamos definir o que é um recurso restritivo crítico. Nada mais é do que o ponto de partida da programação de um fluxo produtivo. Segundo Correia, é necessário identificar o RRC, explorar o RRC e subordinar todas as demais decisões relacionadas ao RRC, que são todos os demais recursos que têm um ritmo determinado pelo gargalo. Relaxar o RRC e voltar ao início para identificar uma nova restrição. Em resumo, a teoria das restrições nada mais é do que a aplicação do bom senso nas operações produtivas, com alvo principalmente no estoque. Outro ponto importante no PCP é a obtenção de um sistema de produção enxuta, também conhecido como just-in-time. Esse salto ocorreu na década de 70, no Japão, com a montadora japonesa de automóveis Toyota. O lema do just-in-time é atender às demandas no momento exato, com qualidade perfeita e sem desperdício. Aliás, você sabe o que significa desperdício na produção? Significa qualquer atividade humana que absorve recursos, mas não cria valor. Podemos citar como as duas principais fontes de desperdício em um processo de produção o estoque e os produtos defeituosos. Como requisitos para que o sistema de produção enxuta dê certo, deve-se ter em mente um exercício de altruísmo. O resultado global da empresa tem prioridade sobre o resultado setorial, e esses resultados só são obtidos com o êxito do trabalho em equipe. Até porque os resultados afetam todos, então toda a equipe deve participar. Como formas de fazer isso acontecer, temos que ter em mente o foco na operação. Devemos promover o melhor fluxo de pessoas e materiais na organização, reduzir o tempo entre o final de um lote e o início do próximo. E é claro, o relacionamento entre o cliente e o fornecedor deve integrar o interesse de ambos. Na década de 70, no Japão, surgiu o termo Kanban. Eram cartões ou post-its que agiam como disparadores de produção, coordenando a produção de todos os itens de acordo com a demanda de produtos finais. Vejamos alguns exemplos. Aqui temos uma bandeja de utensílios visuais que incentiva a arrumação. Nesse outro exemplo, temos pontos de reposição que reduzem o estoque e favorecem o just-in-time. E nesse último exemplo, vemos sinais visuais na máquina que notificam a equipe de suporte sobre o seu funcionamento. Em resumos, o PCP contribui para a melhoria de processos, a melhoria da capacidade produtiva, ele avalia a necessidade de recursos e, o mais importante, ele foca na entrega de um produto com qualidade e dentro do prazo. Esse foi um breve resumo do que é o PCP e como ele age dentro de uma empresa. Espero que você tenha aprendido um pouco mais e tenha gostado do assunto, e quem sabe até queira se aprofundar mais.